falamos na sanação da árvore genealógica, nós consideramos que seja o sinónimo da cura, que é o processo de integração das partes da nossa personalidade com as quais não fomos capazes de chegar a um acordo. Cada parte, cada bocadinho da nossa árvore contém o todo. O que é que isso quer dizer? Há uma das partes eu sano, mas no fundo replica-se para toda a árvore, porque estamos todos conectados e, portanto, a nossa memória está repleta de registros do passado que dão origem ao que nós chamamos hoje momento presente, mesmo que nós não tenhamos conhecimento daquilo que aconteceu nos nossos antepassados. Portanto, estes registros, estas memórias, vão se traduzir em heranças tanto positivas quanto negativas, que é aquilo que depois chamamos história pessoal ou karma. São, portanto, os nossos antepassados os personagens desta história, parte fundamental da nossa estrutura física e psíquica, mesmo que não estejam fisicamente presentes. Portanto, 3 a 4 gerações são aquelas que mais nos influenciam. Portanto, significa que são os meus pais, os meus avós e os meus bisavós. Se conseguirmos saber até aos bisavós, já estamos a fazer um excelente trabalho. Portanto, e mesmo que vocês não saibam de história nenhuma sobre os vossos bisavós, eles estão a influenciar as vossas escolhas e as vossas atitudes, os vossos comportamentos e as vossas ações. Portanto, digamos que seria como se carregássemos em nós informações, como se fôssemos uma pequenina semente, que tanto pode ser potenciadora ou limitadora do nosso desenvolvimento. O problema é que nós não sabemos disto, não trazemos isto ao nosso consciente, vamos já falar nisto, é aquilo que nós chamamos o inconsciente, e quando trazemos isso à luz, ao consciente, quando nos apercebemos, então isso pode ser parado, esse processo de repetição. Portanto, de acordo com esta área, que se chama psicogenealogia, é como se nós tivéssemos algumas dívidas a pagar, que foram originadas na vivência dos nossos antepassados. Enquanto essas dívidas não forem pagas, elas continuam a causar-nos problemas. Porque nós tendemos a completar aquilo que os nossos antepassados não fizeram. François Dolto disse: aquilo que é calado na primeira geração, a segunda geração carrega no corpo. É muito importante nós sabermos, dentro de uma consulta, como é que foi a vivência dos pais, de quem está a falar connosco, e até dos avós, se sabem alguma história. Saber, por exemplo, a origem do nome. Quem é que vos deu o nome? Quem escolheu o vosso nome? Quantas pessoas na vossa família têm o mesmo nome? Qual é o significado do vosso nome? Já foram ver? Qual é a data de um santo ou de uma pessoa famosa que tenha o vosso nome? Então, tudo isso vai ser muito interessante para se compilar esses factos e podermos entrar num processo de sanação da árvore. Então, quando nós procuramos a harmonia com o nosso passado, com os nossos antepassados, isto é um autoconhecimento para que nós deixemos de sofrer este tipo de influências na nossa vida, que significa uma profunda transformação interna que vai possibilitar libertação de condicionamentos, transformação de crenças e determinar a maneira como nos movemos no mundo. A transformação de crenças é o que nós chamamos crenças limitantes, é quando eu tenho uma crença, uma coisa em que eu acredito que não me deixa atingir determinado objetivo. Por exemplo, quando eu acho que o dinheiro não cai do céu, porque eu ouvi a minha avó dizer-me: mas tu achas que o dinheiro cai do céu? Tu achas que o dinheiro vem das árvores? Coisas que nós ouvimos e não temos noção que isso fica completamente inscrito no nosso cérebro, fica inscrito nas nossas células e torna-se então uma crença limitante. O que é que isso quer dizer? Que eu vou ter sempre dificuldade económica ou financeira porque eu vou ter que trabalhar muito para adquirir determinado estatuto económico. Porque para mim o dinheiro não é fácil de atingir.
ok? Este é o exemplo mais fácil, mas existem outros. A cura, então, só é possível através da compreensão e do perdão. O que é que isto significa? Significa que eu vou ter que entender. É como se, de alguma forma, sintamos no nosso corpo algo que o nosso antepassado foi. É muito frequente estarmos a desenhar a árvore, nesse dia termos sonhos ou pesadelos, ou termos alguma intuição, ou termos alguma dor, ou sentirmos algum aperto ou tristeza, ou por outro lado alegria, porque eu estou a entrar dentro de uma energia coletiva, que são as pessoas da minha família. Quando nós evoluímos, então, vamos perdoar e agradecer todos os membros da nossa constelação familiar e significa que nós, então, estamos prontos para evoluir. Vamos ressignificar aquilo que víamos como negativo. Por exemplo, o bisavô que abandonou a bisavó. Ok, parece-me à partida que o bisavô era um bitch. Mas eu posso ressignificar isso. Se eu disser assim, ok, mas a minha bisavó era complicada porque teve uma infância difícil, porque... Ressignificar é quando eu não deixo de ver as coisas só de um lado e passo a ver as coisas como um global. Aí liberto o meu passado, honro as minhas raízes e transformo-me. Quando nós então desenhamos a nossa árvore e reconhecemos e agradecemos aos nossos antepassados, é uma sanação para nós mesmos e para a nossa família. E o que para mim é espetacular e é uma das coisas que eu acho fascinante é que esta sanação, esta cura, esta libertação vai para as gerações anteriores, mas também vai para a geração futura. Porque isto é explicado tanto pelo inconsciente coletivo como pelo campo eletromagnético no qual nós estamos imersos e que, portanto, permite resolver, porque a energia não tem tempo nem tem espaço, permite-me resolver hoje uma coisa que foi há 200 anos atrás. Esta sanação, portanto, vai para os descendentes e vai para os ascendentes. Porque, outra explicação, para o cérebro, para o meu cérebro, o físico, o simbólico e o imaginário, portanto, quando eu estou a fazer um ato simbólico da minha árvore, é a mesma coisa que ter uma realidade. Querem ver um exemplo fantástico disso? Por favor, tenham a delicadeza de fechar os olhos. E aí em casa também vão fechar os olhos. Fecham os olhos e agora vão imaginar que estão na cozinha a cortar um limão. Cortam um limão, cheira-vos ao limão, que era mesmo daqueles limões gordos, maravilhosos, amarelos, amarelos, amarelos. E então vocês vão colocar o limão na boca. Chupam o limão. Amargo. E agora observem a saliva que se produziu na vossa boca. E eu pergunto, quantos é que têm aqui um limão? Já podem abrir os olhos. Eu sei que estavam a gostar da coisa do limão. Entenderam? Portanto, o que é que isso significa? Para o meu cérebro, a interpretação entre a realidade e aquilo que é simbólico é igual, é sobreposto. É por isso que eu consigo sanar verdadeiramente. Há pessoas que chegam a estas horas e depois ainda vêm para a frente, mas pronto. Sorry. Eu sei, não conseguiste. Bom, começamos agora. As nossas memórias, então, a nossa percepção e a nossa intuição fazem parte do processo de descodificação e de ressignificação daquilo que aconteceu. E isto é a sanação. Portanto, consideramos que, isto já falamos, o equilíbrio, quando a árvore entra em equilíbrio, a alma da árvore, entre aspas, procura estar em equilíbrio, sendo que a doença, o conflito, o trauma é parte do processo de equilíbrio da árvore. E agora, reparem, isto para mim foi uma das coisas mais chocantes quando eu comecei a estudar isto, que é, temos livre-arbítrio? Se, supostamente, eu estou a ser leal ou fiel, estou a repetir,
ou a fazer alguma coisa que os meus antepassados não fizeram, ou que fizeram e que eu estou a repetir, então eu não tenho livre-arbítrio. Porque a maioria dos meus comportamentos, das minhas atitudes e das minhas ações é em respeito àquilo que outros viveram ou deixaram de viver. Portanto, até eu conseguir descodificar, até eu conseguir sanar a minha árvore, é uma ilusão pensar que temos livre-arbítrio.